Bom, o meu trabalho é sobre magnetismo aplicado à prospecção de óleo e gás. Não sei se vocês todos já fizeram geofísica, mas esse trabalho eu peguei um dos métodos que a gente aprende na matéria. Como diz o slide, a Terra ela apresenta uma estrutura interna em camadas concêntricas, nas quais os elementos os mais leves se encontram na camada mais externa, enquanto que os mais densos se encontram na camada mais interna. Bom, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Se vocês que não fizeram a matéria de geofísica, vocês já se perguntaram como que o pessoal sabe, como que os estudiosos sabem as características do interior da Terra, sendo que a Terra ela possui um raio de mais de 6.000 quilômetros, ou seja, inacessível ao homem, né? Não tem como ele chegar lá. Bom, para investigar o interior da Terra, né, é necessário utilizar métodos diretos e indiretos. Os métodos diretos, como o próprio nome diz, se refere àqueles que os materiais no interior da Terra estão disponíveis na superfície ou próximos, e permite uma análise, né, desses dados. Exemplo, afloramentos rochosos, estudos de materiais tipo das partes da litosfera que vêm por exemplo, atividade vulcânica e etc. Os métodos indiretos, eles se baseiam na interpretação de dados de meteoritos, ondas sísmicas, estudos gravimétricos e magnetismo. Bom, obviamente, né, meu enfoque vai ser na parte de magnetismo. O campo magnético terrestre ele possui três componentes principais: campo interno, ou principal, campo externo, ou secundário, e campo local, ou crustal. O campo interno ele é responsável praticamente por 95% do campo magnético terrestre e ele se comporta como um imã imenso, grandão. E por outro lado, o campo externo tem origem na ionosfera, que é a camada mais externa da atmosfera terrestre. É caracterizado, né, por íons e partículas livres que são eletricamente condutoras. Segundo a lei de Faraday, que a gente estudou novamente esse semestre, toda corrente elétrica ela gera um campo magnético e vice-versa. Então, dessa forma, as correntes geradas na ionosfera elas colaboram, né, para a constituição do campo magnético terrestre. As rochas na superfície da Terra, ao elas se formarem, elas registram informações do campo magnético. Isso ocorre em função da presença dos minerais magnéticos, né? Tal como a magnetita, que a gente estuda muito, e a hematita, que constitui, né, o campo local. Essa figura que eu trouxe, ela representa atividades vulcânicas. Se vocês observarem os derrames de lava, ao eles se resfriarem e se solidificarem, eles registram um campo magnético à época da sua formação, né? A camada mais superficial, ela sempre vai apresentar o campo atual, e as camadas mais internas, né, subjacentes, elas registram os campos passados. Essas setas aí, elas indicam o sentido do campo magnético terrestre e também mostram as inversões ao longo do tempo, né, geológico. Prospecção de hidrocarbonetos. Em uma prospecção de hidrocarbonetos, primeiramente é feito um estudo geológico da área que vai ser explorada, né? E é feito a partir de três métodos que a gente chama de geologia de superfície, aerofotogrametria e geologia de subsuperfície. Utilizando esses métodos, os geólogos, os geofísicos, juntamente com os engenheiros de petróleo, coletam esses dados das rochas que podem ser de grande importância, né, para prospecção. Esses dados eles contêm informações das características e estrutura dessas rochas, né? Analisando os dados, né, é utilizada a geofísica que busca refinar esse diagnóstico através de métodos magnéticos, gravimétrico e a sísmica de reflexão, que imagino que esses nomes vocês estão todos familiarizados. Com a realização, né, desses experimentos, desses procedimentos, né, tem-se um aumento na precisão dos pontos de interesse para entrar com novos métodos juntos com a perfuração. O método magnético em si, ele é utilizado no início da prospecção do petróleo. Ele determina os limites das bacias sedimentares, tanto o assoalho constituído pelo embasamento cristalino
e também quanto à lateralidade e a extensão das rochas sedimentares. As anomalias magnéticas, elas são perceptíveis através dos aparelhos que nós chamamos de magnetômetros. E existem vários tipos de rochas magnéticas, né? Porém, o mineral que a gente sabe que é o mais magnético diante das rochas do embasamento cristalino é a magnetita. E o forte contraste da susceptibilidade magnética entre as rochas sedimentares e as rochas do embasamento cristalino é o que vai determinar a localização da bacia ou do seu arcabouço, né? E depois de analisado e tratado, vai gerar um mapa de anomalias magnéticas, né? Bom, essa figura grandona, ela mostra o arcabouço estrutural que foi formado por dois altos do embasamento cristalino ali, como a gente pode ver que são separados por falhas. Os pontos em negritos, eles são perfurações bem realizadas, bem sucedidas, né? Essa figurinha colorida aí é uma anomalia magnética de 5 placas e são medidas no topo, no polo e reduzida ao polo. Esses dados das anomalias, eles são modificados através de aplicação de determinadas operações, tanto matemáticas, né, visando a eliminação dos ruídos, e a ampliação também de corpos anômalos. São elas a transformada de Fourier, né, que é usada em magnetometria para aumentar a resolução de anomalias, muda a inclinação de um campo de um processo conhecido como redução de polo e outras coisas. Os mapas de primeira e segunda derivada são frequentemente construídos sobre os dados da magnetometria para tornar mais evidente as anomalias, conferindo também uma maior nitidez, né, às feições antes que não eram observadas. O procedimento de continuação ele é usado para comparar as medidas feitas em diferentes altitudes, né, de voo, ou também pode ser usado para simular a aquisição de dados junto à anomalia. O espectro, né, é diferente da espectroscopia que nós estudamos. Ele é um procedimento utilizado para separar os efeitos dos corpos rasos e profundos ou de grandes e pequenas dimensões. A redução de polo é uma operação que simula a tomada de dados no polo magnético, ou seja, ela modifica a inclinação do campo medido para a vertical. E a deconvolução de Warner é um método desenvolvido com o objetivo de isolar uma determinada anomalia magnética causada pela presença de anomalias próximas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de mapas de localização magnética. Esse segundo mapa, ele é, vamos dizer, a interpretação, né, pelos engenheiros e geofísicos do primeiro mapa ali, que o geólogo fez. Aqui a gente tem uma imagem do campo magnético da Bacia do Paraná. Aqui nós temos o mapa do contorno magnético do projeto de Botucatu, ou do projeto Botucatu. E é isso. Obrigada. Essa foi a minha apresentação.